Às vezes ele não precisa nem usar algumas armas infernais que ele tem. Basta o diabo criar uma doutrina com a ajuda de crente, que às vezes ele acaba derrubando e devolvendo a pessoa daquele mundo que Jesus já tinha passado sangue, limpado, perdoado, abençoado, transformado a vida. E às vezes a pessoa cai assim sem que haja uma maldição, sem que haja uma batalha muito espiritual, só porque não entendeu um negócio. Eu quero falar sobre isso hoje, o medo de servir a Deus. Porque Filipenses, no capítulo 2, o versículo 12, está explicando exatamente isso. Que o nosso Jesus não salvou ninguém aqui para ficar sentado dentro de uma igreja, observando, assistindo e esperando para ver o que vai acontecer. Olha o que a palavra de Deus diz, Filipenses capítulo 2, o versículo 12. Olha isso. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que eu estou ausente. Paulo escrevendo para a igreja lá em Filipos. Ele está falando, olha, eu estou preso, eu não estou podendo estar aí. E quando eu estava aí, vocês me obedeceram. E agora muito mais, vocês têm que me obedecer muito mais ainda. Aí olha o que ele diz. Continuem fazendo o quê? Não, gente, lê direito. Continue assistindo. Ué, mas não pode trabalhar. Vamos ler direito isso, gente. Continuem observando tudo. É isso? O que a tua Bíblia está dizendo? Ó, os 6 que saíram lá do coisa, tal, estão da igreja. Aí Paulo vai falar assim, ó, é uma ordem. Continuem com respeito e temor. Para quem? Para o quê? Completar a salvação? Ah não, agora pirou mesmo. Minha salvação não está completa? Eu acho que até seria cômico, né? Você fazer tudo errado lá fora, roubar, matar, fazer tudo na mão do inimigo. Aí chega na igreja, assim, eu chorei, fui batizado com o Espírito Santo, fui curado, fui abençoado. Agora, não vou fazer mais nada não. Então você tinha que ir para a glória. Então você tinha que ser recolhido naquele momento. Agora, se nós sabemos que essa atitude nos perdoa e põe o nosso nome no livro da vida, para que quando a morte chegar nós possamos estar com Deus, e nós continuamos a viver aqui, existe algo a ser feito. Qual o propósito desse texto para você? Qual o objetivo disso aqui estar na Bíblia? Sinceramente, qual é o propósito de alguém, qual é a razão desse texto? E ele continua dizendo assim, ó, continuem trabalhando com respeito e temor a Deus, para completar a tua salvação. Versículo 13, pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Aí eu quero ser usado por Deus, eu quero que Deus toque em mim, eu quero que Deus haja através de mim. Parado? Bom, nós estamos na Bíblia, né? O que dizer de Atos 1 e 8 então? Que diz assim, ó. O que falar de Atos 8? Nós, igreja de Jesus Cristo na terra, quando eu falo disso, eu falo da igreja universal, de igreja que faz a verdadeira vontade de Deus. Nós estamos alicerçados em João 15, gente. João 15, Jesus vai dizer assim, ó, eu sou a videira verdadeira. Ninguém é videira, só Ele. Ele é videira, é Ele que está enraizado e é Ele que nutre, que supre as necessidades. Ele fala, eu sou a videira e vós sois os ramos. Então nós somos galho, né? Nós somos ramos, mas estamos conectados na videira. Ele fala assim, ó, aquele que não está em mim é o mundo, não está em mim, não tem nada comigo, eu não tenho nada com quem não quer nada comigo. Mas vós que estáis em mim, deve dar fruto. Aquele que dá fruto, o meu pai que é o lavrador, ele vai limpar, para que dê mais fruto. Então deu uma safra, limpou, vem outra safra. Aí ele fala assim, aqueles que estão em mim,
e que não dão frutos, aí o papai não vai limpar, ele vem com um tesourão santo, ele corta, põe do lado, aquilo seca, e no final aquilo é recolhido e lançado no fogo para ser queimado. Gente, dói isso aqui, né? Mas eu acho que está muito bem desenhado, né, o que isso significa. Então nós somos uma igreja alicerçada em João 15, do versículo 1 ao 5, ao 7 ali, que mostra como que a tua vida vai mudar, que mostra que quando você aceitou Jesus, a tua vida não para, ela começa. Que quando você aceitou Jesus, os teus planos de ter alguma coisa, de ter sucesso na vida social, profissional, familiar, é muito bom, é legal e louvável. Mas existe um outro plano espiritual que Deus tem para cada um de nós antes de nós nascermos. De fazer coisas que a igreja precisa fazer. Ou então o que nós íamos dizer de Atos 1 e 8, que está escrito assim, ó. Porém, Jesus está falando isso aqui. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. Aí ele diz assim: para ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Veja isso. Jesus, ele já ressuscitou, reuniu a igreja e ele vai ascender ao céu. E ele dá essa recomendação. Ele dá essa recomendação, né? Ir de por todo mundo, pregar o evangelho. Aí ele vai falar assim, ó: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder para ficar olhando tudo, Senhor, para ficar assistindo? Não, para ser minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judéia, Caraguatatuba, estado de São Paulo, no Brasil, aonde quer que você colocar a planta dos teus pés. Agora perceba isso. Jesus, ele está dizendo isso aqui antes da vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir ainda à frente no capítulo 2, no dia do Pentecostes. Paulo vai dar uma arrumada nisso depois, porque quando o Espírito Santo vem, as pessoas ficam cheias do Espírito Santo. As pessoas ficam batizadas com fogo e com o Espírito Santo. Porque que coisa gostosa, que prazer na minha alma, que experiência espiritual gostosa. Aí Paulo vai destacar que o Espírito Santo, quando ele desceu sobre a vida da igreja, ele trouxe dons. Para um ele dá o dom de cura, para outro ele dá o dom da profecia, da revelação, das línguas estranhas, da operação de milagres, da fé, tantos dons. Mas o propósito principal de alguém ter o Espírito Santo foi Jesus que diz: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, você não vai ser uma pessoa qualquer, você vai ser uma testemunha para falar do meu amor para as pessoas que estão se perdendo. Isso é o maior propósito, cara. O Espírito Santo não vai descer sobre alguém para ficar correndo só dentro da igreja. O Espírito Santo não vai descer sobre alguém para eu ir ali curar alguém. Porque o maior propósito de alguém ser cheio do Espírito Santo é ser uma testemunha e dizer para alguém: olha, a minha vida mudou. Sabe quando? Não foi quando eu passei na prova da prefeitura, não foi quando eu entrei na igreja e aceitei a Jesus. Tudo deu certo na minha vida. E você também precisa fazer isso. Estou sendo testemunha. Então não tem jeito. Se essa responsabilidade não for da igreja, de quem será? Quem vai fazer esse trabalho? Os observadores. Quem vai fazer esse trabalho? Atos 19 e versículo 20 diz assim, ó: assim, porque vai entrando, né? Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Então, qual é o motivo da igreja crescer, da mensagem ser espalhada para todo mundo? Quando ela era anunciada. E a quem foi dado a ordem, a direção para anunciar essa palavra? Ao pastor só, né? Aos supervisores só, né?
Então a palavra de Deus ela foi crescendo, crescendo lá no Oriente Médio, começou lá no judeu e foi embora, tomou a Ásia, a África, a partes da Europa, Estados Unidos, Canadá, desceu para a América do Sul, Brasil. E aqui se encerrará o ciclo do evangelismo e do cristianismo no mundo. Jesus está voltando. Em nome de Jesus, o teu medo de ser alguém nas mãos de Deus, se depender da minha fé, vai acabar hoje aqui em nome de Jesus. Ele já deu a maior arma, que é o Espírito Santo. Você sabia que enquanto você está me ouvindo atento aí, nessas 2 horas que eu vou falar aqui de culto, você sabia que em 2 horas de culto vão morrer nos Estados Unidos 15 pessoas de overdose? Você sabia que no Brasil, nessas 2 horas de culto nossa, vão morrer 10 pessoas mortas por arma de fogo? Você sabia que no mundo agora, enquanto nós estamos falando aqui em 2 horas, vão morrer 472 pessoas por causa do álcool? Você sabia que nessas 2 horas que nós estamos aqui paradinho aqui, ó, só ouvindo, aprendendo, e sei lá o que nós vamos fazer com isso depois. Nessas 2 horas de culto, 942 pessoas vão morrer por causa do cigarro no mundo. Você sabia que nessas 2 horas que nós estamos fazendo culto aqui, ó, 8.600 pessoas, mulheres, farão aborto no mundo. Agora pasmem. Você sabia, essa aqui é para derrubar mesmo, que nessas 2 horas aqui, que nós estamos fazendo um culto, no mundo inteiro, 202.457 pessoas vão cometer suicídio. Isso é normal? Só na polícia militar são dezenas, só nesses primeiros meses. É normal isso? Uma pessoa com salário, bem empregado, ganha bem, com cobertura, que está ali, deveria ser melhor. Isso é um meio, está na Polícia Civil, está na Polícia Federal, está no meio jurídico e até dentro da igreja. É normal? Então será que não teria algo mais específico para o povo de Deus fazer? Ou a sociedade vai dar jeito nisso? Ou a casa de recuperação, que as pessoas que passam lá, é 10% das pessoas que passam lá que conseguem recuperar por 1 ano. Então, quando nós estamos falando o medo de servir a Deus, nós temos que tirar isso do lado, porque existe alguém que pode estar precisando de uma palavra. Porque ninguém de nós aqui muda a vida de alguém. Mas se nós falarmos daquele que mudou a nossa vida, esse mesmo que mudou a nossa vida, que era imutável, também pode mudar a vida de qualquer pessoa que dizer sim para ele. Eu entendo isso, gente, que tem um medo natural na nossa vida, tem um medo natural. Por que você põe tranca na tua porta? Podia deixar sem tranca. Por que você põe tranca na porta? Porque você não vai dormir em paz. Porque nós temos medo. Na hora de estar dormindo, de entrar alguém lá assaltar. Então tem esse medo natural. As mulheres têm medo de envelhecer. E as empresas de cosmético faturaram milhões por isso, porque elas vendem muito. É um medo natural, o medo de altura, o medo da morte, o medo de falar em público. É um medo natural, e esse medo vem do pecado original. Esse medo vem lá de Adão. Porque Deus, quando Ele cria o homem e a mulher, Ele não põe medo. Ele fala o contrário: vocês vão dominar até sobre o leão, sobre os animais. Vocês vão dominar a terra. Mas quando entra o pecado, entra o medo junto. Mas depois vem Jesus, corrige tudo, fala assim, ó: o meu amor lança fora todo o teu medo. O meu amor que vem com o meu espírito, ele põe você a ser corajoso, a fazer algo de novo. Eu entendo esse medo natural, mas é uma questão de escolha. O medo é uma questão de escolha, assim como a fé também é uma questão de escolha. Então o que fazer diante disso, gente? Que a gente mostra o problema, mas dá uma receita também. E quem quer realmente servir a Deus precisa andar de acordo com a palavra de Deus. Senão você vai viver 50 anos na igreja assim, ó, cabisbaixo. Não sei, irmão, nada mudou para mim, nada. Isso está errado. Porque esse Deus, Ele muda a vida de qualquer pessoa. Mas tem cobrança, tem responsabilidades. O melhor Ele já te deu.
perdão dos seus pecados, salvação e vida eterna. Então o que fazer? Primeira coisa a ser feito é você entender que o personagem principal é Deus. E às vezes a gente acaba esquecendo isso. Você precisa entender que quando você tem uma aliança com Deus, Ele não falha, Ele vai na frente, Ele faz. O personagem principal da minha vida e da tua vida é Deus. Então nós precisamos agir de acordo disso. Perder a visão disso, gente, é perder a noção do tempo. Perder essa direção, essa visão de que Deus é o personagem principal da tua história, que Ele está presente em toda a tua vida. É perder tudo na vida. É tentar atravessar um canal com correnteza, sabendo que não vai dar. Porque Deus, Ele está presente em tudo. Na tua vida, eu antes de ser crente, eu tenho vários testemunhos. Só pode ter sido Deus, porque Ele tinha um plano na minha vida, porque Ele queria que eu fosse alguém nas mãos dEle. E você sabe disso, Deus está falando com você. Está desconcertado com Deus, mas já era até para ter morrido. Mas alguma coisa aconteceu e acontece. Sabe por quê? Porque na tua vida, assim como na de qualquer um aqui, e até das pessoas que estão lá fora, o personagem principal da nossa vida é Deus. Então está na hora de nós criarmos uma aliança, um vínculo com Ele. A palavra de Deus fala a história de José, cara, vendido, tal, foi embora, tal. Aí você faz uma análise rápida na vida dele. Deus estava presente sempre. Então a gente vai lá para frente, quando ele é honrado, destacado, é colocado como o segundo maior homem, abaixo de Faraó somente, o cara responsável pelo Egito. Só que quando ele estava lá na casa do pai dele, era uma criança, um adolescente, que tinha sonhos, e falava assim: eu tive um sonho, e eu vi todos vocês se dobrando diante de mim. Eles queriam matar ele, mas sabe o que era isso? Deus já estava presente na vida dele. Lá depois, quando ele foi preso, quando ele passou na cadeia, quando ele passou aquela situação difícil, tudo parece que vai ruir, tudo parece que vai acabar, ele não vai conseguir sair, ele está lá na última cela do calabouço, lá no fim escuro. Mas Deus até ali estava revelando sonhos através dele, estava usando ele, porque o principal personagem da vida de alguém, não importa se você está preso, não importa se você está lá atrás, não importa se você passa por um momento difícil, Deus é o principal na tua vida. Não se esqueça disso, aprenda isso. Dê uma razão para que Deus possa entrar na tua vida de verdade nessa noite, porque Ele quer uma aliança contigo. Ele já fez essa aliança baseado no sangue lá na cruz do Calvário. Ele quer te encher do Espírito Santo, Ele quer te usar, Ele quer te abençoar, Ele quer usar a tua vida para transformar outras pessoas. Não tenha medo de ser um homem e uma mulher de Deus. Oh, meu Deus. Agora o medo pega, porque a gente quer ter o controle das coisas. E se tem um lugar que você não tem controle das coisas, é ser crente. Porque toda hora parece que não vai dar, não vai dar, não vai dar. Eu vivo 23 anos assim, essa não vai dar. Como Paulo falou, né? A morte já estava certa sobre mim, todo mundo me abandonou, mas Deus estava comigo e eu passei por essa prova. Sim. A gente deixa, né? Porque servir a Deus é uma loucura, gente. Por favor, não continua tocando a tua vida de qualquer jeito. Chega, esse pecado cansa. Dá uma chance para Deus. Seja alguém nas mãos de Deus a partir desse culto. Deus vai te usar. Ele está falando: eu já te salvei, mas você precisa fazer algo pela minha vida. Nós vivemos tanto tempo lá fora, fazendo para o adversário, consciente ou não. E aí quando eu venho na igreja, eu só quero a minha bênção, eu só quero isso, eu só quero aquilo, eu quero que o meu marido se converta, eu quero que a minha filha, eu quero... E Deus fala assim: e os meus filhos que estão perdidos lá, o que você pode fazer por mim? Isso é um descontrole tremendo. E nós não controlamos, porque nós somos apenas uma ferramenta, um meio pelo qual Deus age para alcançar os filhos perdidos de Deus que estão por aí. Agora o padrão disso é a nossa fé. Se você não tem fé, é impossível você estar com Deus. Fé é o padrão. A palavra de Deus fala de Gideão,
um rapaz do povo de Deus. E todo Israel estava passando por problema. O inimigo estava saqueando, o inimigo estava ganhando as guerras, o inimigo estava invadindo território, e o inimigo estava humilhando o povo de Deus. Então, para socorrer o povo dele, Deus precisa do quê? De alguém. E aí o que acontece? Deus vai lá, Deus manda um anjo, vai lá e fala assim: ô Gideão, ei Gideão, tu és um varão valoroso, né? E ele lá escondidinho, com medo do inimigo, Deus está escolhendo você para salvar Israel. Aí ele entra em choque: mas eu não posso, eu sou menor, a minha família é mais pobre, eu não tenho estudo, eu moro lá na divisa, eu não posso, meu trabalho não dá tempo. Aí deu aquele monte de desculpa que todo mundo dá. Aí o anjo ficou lá, né? Terminou? Deus falou que é contigo, meu irmão. Ah, então tá bom. Aí ele falou assim, ele pegou um punhadinho de lã e falou assim: vou colocar para fora aqui, ó. Se chover hoje e se ficar isso aqui sequinho, é porque Deus falou comigo, tá? Aí vai lá e tá. E não é que o negócio chove, cai um orvalho a noite inteira, daí ele vai lá, vai estar tudo molhado, aí Deus não falou comigo nada, tá? Tudo molhado em volta, o negócio está sequinho. Nossa, meu Deus, verdade mesmo, Deus falou comigo. Eu vou fazer outra prova agora, vou colocar de novo essa noite. Então lá passa a noite, está com chuva, então eu vou fazer outra prova. Que é essa chuva, né? Se parar a chuva e nada tiver molhado, se ficar molhado isso aqui, é porque Deus falou comigo mesmo. Aí ele vai lá, põe um novelo de lã lá, e aí não chove nada aquela noite, vai estrelado, né? E ele fala assim: agora eu quero ver, Deus não vai me usar nada, esse negócio é coisa da minha cabeça, Deus não pode me usar nada. Aí tudo seco, né? Ele vai pegar o negócio lá, tudo pingando assim, né? Aí ele fala assim: tem jeito não, tem que ir. Aí ele quer fazer outra prova, e quer fazer outra prova, e a outra prova, e a outra prova, para não obedecer o que Deus falou. Sabe qual que é o problema aqui? É que Deus já falou. E se você quer dar certo na vida, o teu padrão é a fé. Deus não precisa ficar provando as coisas para você toda hora. Chegar com esse negócio, cara. Se o senhor falar comigo, eu falei assim: se o senhor der o nome da minha célula, eu vou abrir. Aí a pessoa vai: pastor, Deus já falou comigo, deu o nome da minha célula. Eu falei: porque você não vai ser livre, não vai fazer trabalhar para completar a tua salvação, né? Põe um novelinho de lã lá fora para ver se ele... Quando Deus já falou, Ele não é como nós, que fica toda hora lá, já falei para você fazer célula, viu? Eu já falei, eu sou o Senhor. Deus, Ele fala uma vez só, porque o padrão que Ele exige para a nossa vida é: yes, Lord, sim, Senhor, o Senhor falou, o teu servo vai obedecer. Olha, acho que já faz mais de 5 anos, depois que eu converti de verdade mesmo na visão celular, que eu não pego a Bíblia e faço assim, ó: ai, Senhor Deus, se o Senhor falar que esse serviço é meu, se o Senhor falou, o pastor pregou, já fui para o monte, eu já fiz isso, já falei com o Beto, o profeta, já falei com todo mundo. Olha, se o Senhor falar comigo agora aqui, aí eu vou fazer. Senhor Deus, agora em nome de Jesus, de todos os anjos, fala comigo. Você está dando risada, mas você já fez isso já. Fala aí quem fez. Você já fez, Muquinha, muitas vezes que eu sei. Ainda faz? Ah, bom. Você já fez isso, Tato? Já fez isso, Gilmar? E o risco de cair do outro lado? E aí a gente abre lá e fala assim: você, seu dinossauro. E aí Judas foi e se enforcou e as tripas saiu para fora. Meu Deus, você corre o risco. Ou então a gente fica assim: não, isso aqui não. Senhor, vai. Senhor, agora em nome de Jesus, eu vou orar um pouco aqui. Senhor, vou jejuar. Senhor, fala comigo. Puxa, não é essa ainda. Ô Gideão, Deus está te chamando para fazer alguma coisa.
e Deus não aparece mais. Por quê? Porque lá atrás Deus já tinha disponibilizado um anjo para falar com o cara. Ele estava lá, escondidinho lá. O anjo: tu és varão valoroso, Deus falou para você salvar Caraguá, Deus falou para você ser líder, tal. Acabou. Deus não vai ficar falando com você toda hora. Eu sou dessa célula aqui, agora eu vou na outra célula aqui, agora eu vou para outra célula aqui. Pega o novelinho de lã, põe lá fora. Gideão, Gideão, Deus só fala uma vez, cara. No pior momento da minha vida, Deus falou comigo. Há 23 anos atrás, um pouco menos, eu já fazia um tempo que estava na igreja. Não tinha opção de igreja legal. Não tinha opção de ficar com uma roupa assim, um ar-condicionado. Até ar-condicionado era pecado na igreja. Tinha que passar calor, com aquele ternão, gravata, tudo. A gente não tinha para onde ir. E todo mundo saía da igreja, que era terrível. Meu antigo pastor lá atrás, ele tirava 3 ofertas num culto só. Eu tinha vergonha de convidar alguém para ir para a igreja. Eu falava: o povo já está mal. Você chegar lá e pedir dinheiro 3 vezes no mesmo culto, não vai embora. Não tinha. Eu falei: eu vou sair também. Deus falou: não saia, aproveita. O ensino deles vai te trazer um alicerce, vai te dar conhecimento. Vou ficar. Aí quando passou toda aquela fase, eu já estava conhecendo um pouquinho, conseguindo caminhar sozinho. Aí Deus falou uma vez só. Um momento difícil, gente. Eu ficava assim, olha, 8 meses, 1 ano, para uma alma aceitar Jesus. A igreja sofreu aqui em Caraguá. Ninguém aceitava Jesus, não. Jovens, ninguém na igreja. Jovem tinha 2, desviado ainda. Quando estava muito bom, tinha 5 ali, mas um pior que o outro. Só dá trabalho. A igreja é difícil, gente. Só tinha gente assim, no nível Solange, assim, a gente está reclamando. Quando eu subi no altar, fui honrado, eu novinho de igreja. Os caras do meu lado, um tinha 78 anos, o outro tinha 80, o outro tinha só Matusalém. Era difícil a igreja, hoje está uma bênção, gente. E aí Deus falou comigo: está na hora. Uma vez eu preguei uma palavra tão cheia do Espírito Santo lá. Eu preguei sobre a Arca de Noé. Que a Arca de Noé mandou água de cima para baixo, de baixo para cima. Eu provei cientificamente que o milagre aconteceu. E o povo assim, Rapaz, eu fiquei suado. Quando eu sentei, eu não conseguia levantar a cabeça de vergonha. Eu falei: Deus, eu estou em pecado, o que aconteceu? Ele falou assim: não, a igreja está doente. E chegou o momento de você sair, porque eu te preparei trilhos novos. Vou te dar algo novo. Deus falou isso comigo numa madrugada, uma única vez. Até fiquei um pouquinho de Gideão. Vou pegar um novelinho de lã. Não vou nada. Deus, sim, Senhor, amém. Eu não tenho nada a perder mesmo. Eu vou obedecer. Se não der certo, eu volto para trás. Mas eu vou fazer o que o Senhor mandou fazer. Resultado disso está aqui, Entendeu? Deus não ficou falando, não, só dá direção. Na transição é a mesma coisa. Vou te dar uma laranja mais doce. A igreja está muito azeda, esses crentes estão muito devagar, está muito chato. A minha igreja é legal, é gostoso ser crente. O ruim é você estar na mão do inimigo, está apanhando, está no pecado. A igreja é gostoso. E aí foi uma vez só, nós já fizemos uma transição na igreja. Alguém falou assim: pastor, está louco, meu, o poder está na gravata. Eu falei: está na gravata nada, o poder está no Espírito Santo. Se você quiser sair, você sai. O Espírito Santo é que não pode sair da igreja. E hoje nós vivemos num ambiente muito mais leve, mais gostoso e até muito mais santificado. Deus falou uma vez só. Já queimou no teu coração Deus falando? Em alguma coisa da tua vida, em algum fato? Então por que você não faz? Se você quiser, eu empresto o meu novelo de lã para você. Ou então você tem a oportunidade de escolha e de dizer: Senhor,
O Senhor já falou comigo. Eu estou vendo que a minha célula está precisando de ajuda. Eu estou vendo que essa palavra está escrita há mais de 2000 anos atrás, que o Senhor falou usando Paulo, que eu tenho que trabalhar para o Senhor, para a igreja, para completar a minha salvação, e o que o teu Espírito vai agir em mim dessa forma. Vai pedir mais. Prova. O tempo passando, 2 horas passaram, mais 10 pessoas mortas no Brasil, 15 nos Estados Unidos, e as pessoas estão morrendo, e você pedindo prova, e Deus está falando: eu quero te usar, eu quero te curar, eu quero te abençoar. Para de ficar vendo o que não tem, e vai fazer o que eu mandei. Não tenha medo de servir, porque eu vou na tua frente, eu te chamei, eu te escolhi, eu tenho um plano, eu vou fazer, e você vai se surpreender com o que eu vou fazer. Oh! Porque ele fala uma vez, e tem um propósito nisso. Ele fala uma vez, como ele falou para José lá, deu sonho, acabou, gente. Aí é só prova, mas Deus estava junto. Porque quando Deus fala, é como um embrião. Aquilo vai gerando dentro da gente. Quando Deus fala com você, se você tem certeza que Deus falou, você guarda aquilo. E pode observar que o diabo vai colocar um monte de coisa. Vai dizer que não é de Deus, não. Rapaz, mas Deus falou. Agora você não pode ficar tomando tiro por aí. Deus falou comigo. Aí, ô Muquinha, será que é de Deus? Ô Beto, será que é de Deus? Ah, Deus fala que chega. Deus falou, foi falado, meu irmão. O padrão é fé. Ou você vai ou recua. Fica envolvendo todo mundo para achar desculpa, para deixar o medo dominar a tua vida. Você acha que alguém de nós aqui é alguma coisa sem Deus? Nós somos alguém porque nós temos uma aliança com Ele. E podemos fazer tantas coisas, assim como estamos vendo jovens que eram para estar aí tomados no tráfico de Caraguatatuba. Eles não estão tomados pelo tráfico, não. Eles estão tomando a garotada do tráfico lá, e eles estão adorando Jesus dentro da igreja, são crentes de verdade, são futuros empresários de Caraguatatuba, são homens de Deus e mulheres de Deus. Deus não vai ficar falando toda hora, porque quando Ele falou, você tem que guardar aquilo ali, ó. E aquilo vai gerando vida dentro de vocês. Aí você vai vivendo como José, sonhando. Uau, eu sonhei. Eu trouxe os supervisores aqui, tá, o negócio estava sendo assim, ainda em sonho, em embrião. Eu trouxe eles aqui. Jogamos um óleo aqui dentro, aqui num sábado, né? E falou assim: ó, gente, Deus está dando esse lugar para nós. A gente tinha 100 pessoas no Tinga, mas aqui nós vamos precisar de 400, 500 pessoas para encher esse lugar. Eu joguei o óleo e falei: e aí? Não, vamos pastor, vamos. É mesmo? Vamos fazer. Eu já estou sonhando. Eu posso ver eu pregando aqui no domingo, essa igreja cheia de gente aqui. É isso que vamos fazer? Olha aí, ó. Porque Jesus morreu para salvar as pessoas. Jesus morreu para você ter uma vida abençoada. Mas você precisa entender que existe algo para você fazer também. Então para de ficar emperrando a tua vida. Para de ficar dando desculpa. Te dou tantas bases bíblicas que você quiser. Uma delas está lá em Atos capítulo 6. Sabe o que está escrito em Atos capítulo 6? Quando os apóstolos se reuniram e levantaram 7 pessoas para fazer a obra. Interessante é que na tua Bíblia não está dizendo que eram diáconos. Nenhuma Bíblia está dizendo que eles escolheram diáconos para ajudar. Os apóstolos se reuniram por quê? Porque as mulheres viúvas dos crentes helenistas estavam reclamando que o dinheiro coletado na igreja não estava chegando para elas. E elas reclamaram. Os crentes helenistas eram judeus que falavam grego, como Paulo. Os outros judeus tradicionais, originais, falavam aramaico. Então, os crentes que moravam fora de Jerusalém, mas eram judeus e falavam grego, eram helenistas. Eles morriam e as viúvas não estavam recebendo o sustento coletado na igreja. Então, os apóstolos reuniram e falaram: vamos levantar 7 homens que sejam cheios do Espírito Santo. Então, na referência bíblica está dizendo assim, ó, uma tradução está dizendo assim: homens sábios, homens de bom testemunho,
ou homens de boa reputação, ou homens respeitados. Em nenhuma Bíblia está dizendo que eles levantaram presbítero, que eles levantaram diáconos. A única coisa que era requerida é que eles tivessem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui? Então você pode fazer alguma coisa para Jesus. Porque a única coisa que foi requerida deles é que eles tivessem isso. E você vai ver que depois disso vai continuar mais alguns capítulos e os apóstolos vão sumir. E a igreja vai tomar um rumo no meio dos gentios. E a igreja vai crescer porque gente sem qualificação eclesiástica, sem ministério. Tem que ser o pastor. Não, tem que ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, porque quem faz todas as coisas é o Deus que nos chamou. Uma pessoa só com coragem. Aí você que conhece bem a Bíblia, você pode dizer assim: não, pastor, mas o objetivo da igreja, dos apóstolos levantarem eles, era para mexer só com dinheiro, para distribuir para as viúvas. Eu acredito nisso, que o propósito da igreja foi até esse, mas o propósito de Deus era outro. Porque imediatamente quando eles levantam esses 7, no outro capítulo eles matam Estevão, e o primeiro mártir. E depois eles começam a avançar sobre a igreja e cria ali a primeira perseguição à igreja. Sabe o que acontece? Todo mundo vai espalhando. E o próprio Filipe, que era um deles, no capítulo 8 ele vai estar lá em Samaria. Ele não está fazendo nada da coleta. Aquilo que ele foi levantado para fazer, ele não foi fazer. Não sabe o que ele foi fazer lá? Ele foi ser testemunha de Jesus lá e ganhou toda a Samaria lá. Porque o propósito dos homens pode ser esse, mas o propósito de Deus é usar qualquer pessoa que diga para ele: eu estou disposto aqui, Senhor, eu jogo o meu medo fora, pode me usar, porque o único requisito que eu preciso é o teu Espírito Santo. A sabedoria vai vir com o tempo, as experiências vão vir com aquilo que eu fizer, porque eu confio. Se o Senhor falou comigo, eu vou fazer. Amém? Porque é assim que Deus faz. Sabia que Deus tem prazer de usar aquele que eu não sei tanto assim. Sabia que Deus tem prazer de usar você que fala: imagina, cara, imagina, eu tenho que ter 200 anos de assembleia, mais 20 de batista, mais de presbiteriano, eu tive que fazer cursinho. Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 1:21, está escrito assim, ó: pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, ele resolveu salvar aqueles que creem, e fez isso por meio da mensagem que nós anunciamos, a qual é chamada louca. Ou seja, uma pessoa muito inteligente vai dar problema até. Não estou dizendo que você tem que estudar, você tem que orar, você tem que fazer tudo, mas Deus não depende da nossa sabedoria para salvar o mundo. Deus depende da nossa disponibilidade, porque Ele escondeu isso. Como é que vai falar? Como é que vai explicar isso? A inteligência do homem quer entender tudo, né? A inteligência do homem quer base para tudo, né? A inteligência do homem quer... Peraí, mas como que você prova isso? Irmão, com Deus não dá para provar nada. A gente só crê, porque a base da nossa vida e o padrão da nossa vida com Deus é a nossa fé, somente isso. Como que vai explicar que a gente fazer 40 dias de passa-fome, que é o jejum, isso vai dar poder para a gente? Como que vai falar que ler a Bíblia, isso é vitamina para a nossa alma, para o nosso espírito, e tem cura até para o corpo físico? Isso não tem explicação. Questão de fé. O segredo de ler a Bíblia, irmão, é que tem coisas escondidas por trás das palavras. O segredo de ler a Bíblia é que você lê 2 vezes, 3 vezes a mesma coisa. Quando você vai ver a 4ª vez, você consegue ver coisas diferentes ali. É a palavra de Deus, é coisa que vai dando uma ampliação na tua capacidade mental. Agora você não pode estar baseado naquilo que o mundo faz. O que é uma prova? Aconteceu isso? Qual é o respaldo da ciência? E qual é o respaldo da ciência? Eu estava dormindo e meu telefone tocou 3:30 da manhã. E aí eu atendo: o Ronaldo, pelo amor de Deus, vem aqui.
Um amigo meu trabalhando, tirando 0 hora. Pelo amor de Deus, vem aqui, Ronaldo. Eu, irmão, o que foi? Eu não sei o que está acontecendo, por favor, me ajuda aqui. Eu sei que é crente, vem aqui, por favor. Eu falei, o que está acontecendo? Me dá uma... Fala aí, tá? Sei lá, eu acho que é o capeta. Falou assim, dormindo. Cadê a pastora? Dormindo. E aí eu falei com a pastora, né? Aqui, está acontecendo. Onde você está? Eu falei, eu estou aqui no Matamoros, aqui no meio da serra, aqui. Aí, peguei a moto, né? Vamos lá, acordando meio eu de pijama, só vesti uma calça de agasalho e vamos pegar a motinha, gente. Saí ali pelo Rio do Ouro, quando nós entramos na Tamoios, era um final de feriado de Réveillon, assim, de retorno. Aquela turma indo embora, assim, ó, da noite de 31 para o dia 1º, assim, estava indo embora. Tudo parado, trânsito parado. Eu falei, o que está acontecendo aqui, lembra? Quando eu cheguei com a motinha, tinha um espaço assim, viatura de um lado, viatura do outro, todo mundo aquele rebuliço, vidro de carro quebrado, para-brisa quebrado. E uma mulher baixinha terrível, endemoniada, ela é 30 mil vezes pior. Viu, Marcelinho? Uma mulher assim, ó, de 1,20 m, já tinha batido em 8 homens, inclusive na polícia junto. A hora que eu, de longe, que eu vi, eu virei a moto, eu já fiz assim, ó. E o amigo meu já falou, o Ronaldo chegou. Aí todo mundo olhou para mim assim, ó. Aí eu, pus pensando, não deu tempo de raciocinar. Meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Tá, papai, tudo parando. Um polícia dentro da viatura, lá assim, escondidinho. Ronaldo, pelo amor de Deus, resolve isso. A mulher já bateu em 8. A mulher deu uma cabeçada naquele... E foi falando para mim assim, né? E a mulher com a escabelada assim, né? Aí eu desci. A pastora, linda, maravilhosa, já sabe o que eu vou falar, né? Ela falou assim para mim, ó. Toma frente aí. Eu falei, o quê? Não, pode tomar frente aí. Eu estava tremendo assim. Eu falei, por que você veio? É mulher com mulher lá, poxa. Ela, não, pode ir lá, eu dou oportunidade. Eu falei, toma frente. Aquelas armadilhas que o Gilmar, sabe, Gilmar? Por favor, pode entrar. Aí, rapaz, mas... Conforme eu fui chegando assim, de chinelo, nem lavei o rosto daquele jeito, acabei de acordar e tal. Aí ela assim, batendo todo mundo, os homens, tudo assim, ó. O que tem nessa mulher? Ela pega assim, gente, levanta para cima. Quando ela olhou para nós, ela fez assim, ó. E eu falei, opa! Mas não perdemos ainda, calma aí, tem alguma coisa aí diferente. E aí eu falei, assim, vou dar um passo para frente e vamos ver mais a reação. Quando eu fui, ela, eu falei, opa, a pastora já falou, já veio junto, falou, agora você vem, né? Agora, pode ir, ó, Deus está dando vitória. Tá, legal, fica na intercessão então. Aí quando chegou, ela fez assim, ó, e põe uma mão no rosto e a outra em mim. E eu lembrei de um versículo. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Eu falei, opa, tem coisa comigo aqui. É uma luta da luz contra as trevas. E olha, todo mundo esperando para ver o pastor, nem era pastor, acho que já tinha ministério já. Falei, todo mundo esperando o pastor apanhar lá, até porque os polícias já apanharam, os 8 homens apanharam, o marido dela apanhou. Eu fui chegando lá, quando eu vi que estava dominada, ela ficou assim, não tinha reação nenhuma. Aí eu falei assim, em nome de Jesus, fica de joelho aí agora. Ela pegou e disse, e todo mundo falou, uau, quem que é esse cara? A pastora já começou a fazer assim, ó. Eu falei, chegou!
com nós, agora é com nós. Nossa igreja ninguém pode e tal. Eu falei, é? Aí, e todo mundo com medo lá, e eu falei, coloca suas garras para trás lá, e pau, bicho. Aí eu falei, agora eu vou judiar um pouco também, né? Eu falei assim, fala para todo mundo aqui, peguei naquele cabelão dela assim, ó, fala para todo mundo aqui, por que é que você vai sair? Eu não tenho nada, mas quem está comigo, grita bem alto, por que que você está saindo? No nome de quem que você vai sair? Daí ele falou assim, Jesus! E pau, caiu lá. A pastora até profetizou, nossa, agora deixa comigo aqui. Falei, agora que já foi, né? E aí, gente, caiu aquela mulher. Onde eu estou? Os homens foram saindo dos buracos, tudo, parecia Israel, depois que Deus tinha dado o milagre. Aí foram saindo, tinha homem no meio do mato. A outra viatura apareceu, gente, diante de Deus aqui em Caraguá. Só que a Globo não conta, é 3:30 da manhã. Nem o polícia que me chamou contou, porque ele apanhou. Apanhou de uma mulher desse tamanho, com uma legião de demônios. Nós ficamos uma meia hora ali para libertar ela. E aí, libertou tudo, o marido veio, um povo lá de Guarulhos. Eu falei, o que está acontecendo? Pastor, nós somos tudo desviados da igreja. Olha isso aí, começou com um copinho de cerveja, e olha, nós estamos usando droga. Pastor, nós queremos tudo voltar para Jesus. Já todo mundo eu voltei para Jesus lá. Aí eu falei assim, vocês vão embora para Guarulhos hoje mesmo. Vocês procuram uma igreja, volta para a casa de Deus lá. Deus tem uma obra na vida de vocês. E aí foi lindo, né? O polícia, eu já queria orar para todo mundo e tal. A pastora já para lá e para cá. Eu falei, mas olha que benção, que coisa, né? Agora está tudo assim, né? Vai na frente, toma frente aí, eu nunca mais vou esquecer disso. Saí dali, gente. Cheguei em casa, eu estava tão cheio de Deus, já estava dando umas quase 5 horas da manhã. Eu falei, eu não vou dormir nada. Fui lá no monte, terminar de orar, dançar, levei o violão. E quem dorme, né? Quem dorme, ficamos cheios do Espírito Santo. E como é que vai explicar isso? E por que você quer prova para servir a Deus? Como que a ciência explica isso? Como que nós vamos explicar e responder com respaldo científico uma coisa dessa? Eu falo para quem anda comigo, eu preciso da presença de Deus, eu preciso de muita coisa, mas se a partir de hoje Deus não fazer nenhum milagre na minha vida, eu já estou satisfeito, porque Ele já fez tanta coisa. Eu já sei que Ele é Deus, e eu sei que eu não posso viver sem Ele. Então não tenha medo, porque esse negócio não depende de nós, a não ser da nossa disponibilidade. Quem faz tudo é Jesus. Eu fico falando de batalha espiritual, eu lembrei de outra. Quando eu fui lá, esses dias eu contei que o pastor me chamou para assumir uma igreja, primeira vez lá no Rio do Ouro. 4 pessoas na igreja só. No segundo culto, falei, vamos fazer um cultaço hoje. Eu batia escanteio, cabeceava, fazia gol, saía jogando, fazia tudo. Limpava a igreja, limpava o banheiro, lavava, abria o culto, pregava, fazia tudo. E aí naquele dia, a Ana Cláudia está aí? A Ana Cláudia estava lá, escuta, estava lá. Lembra, Ana Cláudia? Aí chegou lá, foi visitar nós, né? Aí foi lá, levou o coronel, levou tudo lá. Deu 8 pessoas na igreja, casa cheia, né? Mas pareceu uma mulherzinha lá andando meio esquisito. Vou sentar lá na frente. Falei, meu Deus do céu. Eu estou lá cantando, e eu adorei. Agora eu vou começar a pregar a palavra de Deus. Aí quando eu vou começar a palavra de Deus, abra vossas Bíblias lá na casa do bando e tal. Aí a mulher já fez assim, falei, lembra, Ana Cláudia? Estava lá, né? Aí eu falei, meu Deus, não, vamos para o segundo culto. Não tem jeito de ser crente assim, não dá para fazer a obra assim. Aí eu fingindo, né? Acho que não é nada, não. Gente, dá uma batidinha nas costas dela aí, pelo amor de Deus. Eu te odeio. Pronto. Eu falei, não, filha, eu te amo. Eu te odeio.
Hoje, quer aceitar Jesus? Aí já endemoniou, já a Ana Cláudia levantou orando lá também. Aí eu falei assim, filha, vai ali na outra igreja lá. Vai ali na Universal lá. Meu Deus do céu, meu segundo culto, você errou a porta. E aí, mesma coisa. A Cláudia me ajudou, chegamos lá. Sai em nome de Jesus. A pessoa era vizinha da igreja. Aí depois, pastor, aí já chegou o marido dela. Pastor, muito obrigado. Eu estou dormindo com o inimigo, eu nem sabia. Pastor, muito obrigado. Pastor, vem almoçar aqui domingo comigo. Vem. Isso não dá para ser provado. Mas são experiências que vão acontecer na nossa vida num milagre, baseado na nossa fé. Então, no nome de Jesus, filho de Deus, é óbvio que a tua vida vai tomar um outro rumo, você vai ter as tuas próprias experiências com Deus, mas não tenha medo, baixa o freio de mão hoje e vai servir a Deus acelerado, porque Deus precisa de você. Não se apegue nessas coisas. Eu não sei como Deus vai conduzir a tua vida, mas coisas maravilhosas vão acontecer no teu ministério, porque não adianta, tem coisa que a gente não vai provar. Como que vai provar isso, gente? Como é que vai? O que é isso? Como é que pode eu falar para alguém? O polícia apanhou, 8 homens apanhou. Eu chego lá simples, de chinelo de dedo, e falo: saia no nome do Deus que me libertou. Como é o nome dele? É Jesus. Então sai no nome de Jesus e pumba! E tudo acontece. Porque há poder no nome de Jesus. Porque há garantia de uma vida de sucesso com Jesus. Isso é só um pouco de tantos testemunhos que eu podia dar aqui, mas não fica esperando provar, mas não fica esperando, como Gideão, para Deus falar de novo com você, porque eu sei que com muita gente aqui, eu não falo só com gente da igreja não, você que entra numa igreja ali, outra ali, Deus já falou com você. Chega, Gideão, volta para Deus, abre o teu coração e leva o Espírito Santo com você hoje, e viva uma vida com Deus, porque muito em breve nós vamos encontrar com Ele. É assim, porque tem coisa que não adianta a gente falar. Adiantava Paulo dizer, quando ele estava sendo julgado pelos imperadores romanos, ele apareceu para mim, meio-dia, na hora que o sol estava mais forte, ele brilhou mais do que a luz do sol. Os imperadores falavam assim: Paulo, você está louco? Adianta eu falar para você que o meu carro capotou 80 metros, eu fui jogado fora, a pessoa que estava comigo morreu, Gilmar? E eu simplesmente caí para fora. Adianta eu falar isso para... São milagres. E o milagre não adianta, não tem explicação. Mas para mim, são testes, são experiências, como confirmação de que Deus anda comigo. Eu tenho tanto milagre na vida, gente. Eu já estava flertando com Jesus, não tinha ainda aceitado Jesus, entregado meu coração diretamente para Ele. Vou contar isso como último e acabou. Eu tinha uma vida terrível, porque eu não tinha juízo. Não é novidade para você que eu não tinha um crente na minha família. Eu vim de família espírita. Eu vim de família que nunca tinha uma Bíblia em casa, que meu pai não me ensinou: olha, você tem que orar, você tem que entregar a tua vida para Jesus, tem que ir para a igreja, você tem que batizar. Eu tive que aprender isso a duras penas. Quando não dava mais para mim, eu sozinho entrei na igreja, aceitei a Jesus, a minha vida foi mudada. Eu não troco essa vida por nada. Mas eu sei que Deus já tinha um plano na minha vida antes de eu ter uma aliança com Ele. E a minha vida é terrível, eu andei por caminhos muito difíceis e perigosos, até com droga. E uma vez eu fiquei o final de semana inteiro assim, mexendo com droga. Quando eu cheguei para trabalhar na segunda-feira, alguém falou assim: olha, você vai ter que ir ali e fazer um exame toxicológico, porque chegou um documento e alguém está dizendo que você está usando droga. Eu falei: não, imagina, o homem do mundo, ele mente. Ele morre, mas não fala a verdade. Não, imagina, né? E alguém me perguntou assim: você está mexendo com essas coisas? Não está bom só tomar uma cerveja? Não, imagina, não faça isso não. Falei: então nós vamos lá então. E aí levou num lugar,
falei, não, tem que ter a prova, né? Vai fazer um exame toxicológico aí, vai coletar a urina. E Ronaldo, se você estiver mentindo no negócio, vai ver, não fazendo nada, não. Aí fui para o lugar. E aí vai, sabe assim, minha cabeça assim, falei, meu Deus, acabou para mim, né? A casa caiu agora, ia me avisar tanto, eu não quis ir para a igreja. A pessoa me convidava para ir para a igreja, eu falava, não vou nada, eu vou jogar bola, eu vou beber, eu vou sair. Aí entrei num lugar. E aí, quando você vai fazer o exame toxicológico, alguém vai junto. Já fez? Eu fui no banheiro, e aí um morenão assim atrás, né? Eu falei, fica aí. Não, tem que olhar. E eu olhei, né? E deu um potinho para mim. Ele falou assim, ó. Falei, mas que coisa, meu. Como eu não consigo fazer. Você fica olhando. Mas a minha cabeça estava assim, ó. Acabou para mim. Casa caiu, acabou. E eu falei assim, deixa eu ver. Eu falei, mas que trabalho chato seu, hein, rapaz? Mas que coisa. Você fica vendo todo mundo assim. Eu falei, fico vendo. Aí eu fiz lá, né? Xixi no copinho. Falei, tá lá. Mas assim, ó. Completamente, minha mente, totalmente. Falei, acabou. Cheguei em casa, liguei para minha mãe. Falei, vou ser mandado embora no meu trabalho. Estou voltando para casa. Vou embora. Porque aconteceu assim. E ficou assim, ó. Uns 2 meses, assim, esperando o resultado daquilo. Cada telefonema que dava, eu falava, já era, né? Ronaldo! Já sei o que é. Eu sei que é. Porque eu tinha passado o final de semana inteiro acordado. Desde sexta. Eu cheguei de manhã na segunda-feira para trabalhar. Daquele jeito. E aí um dia, alguém me chamou lá, Ronaldo, vem aqui. Uma pilha de papel assim. Ele falou, teu exame toxicológico chegou. Eu já vou sentar aqui, já ia pedir perdão, né? Já ia falar. Daí ele falou assim, nossa, mas essa turma não tem que fazer, né? Fica entregando a gente. Ó, tudo zerado teu exame. Não deu nada. Como é que eu vou explicar uma coisa dessa? Como é que eu não vou trabalhar para esse Deus? Como é que eu vou dizer, não, eu não posso falar de Jesus, não posso ser testemunha sua. Eu tenho muitos milagres na vida. E eu só estou em pé hoje, porque Deus teve misericórdia da minha vida. Eu não sou um pastor porque eu sou bom. Eu sou um pastor bom, dentro do meu limite, porque eu obedeço o que Deus me manda fazer sempre. Porque se tem uma coisa que eu não tenho é medo de servir a Deus. Isso eu joguei fora da minha vida. E eu falo para todo mundo que está perto de mim, a minha vida eu vou gastar fazendo a obra de Deus. Porque eu não encontrei nessa vida uma vida melhor, senão a vida de carregar a bandeira do Evangelho. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Agora, se o teu padrão não for a fé, testemunhos desse nível não vão entrar na tua vida. Eu estou pregando essa ministração hoje para Deus destravar a vida de algumas pessoas. Pessoas que serão maravilhosamente felizes e poderosas no trabalho, em casa, na família, no teu casamento. Porque Deus quer te usar. A palavra de Deus diz assim, ó. Não estou querendo dizer que consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Final da vida do Paulo, ele está dizendo assim, eu ainda continuo fazendo alguma coisa para Deus. Eu vou chegar lá. Em nome de Jesus, gente, eu quero orar por você agora. O tempo está bom aqui, 9 horas e pouquinho.